A Rússia falha repetidamente em sua estratégia. Vladimir Putin parece perdido. E dizem que a guerra já dura 4 anos. Mesmo assim, eles continuam vencendo. Só agora, ou seja, por um lado, estão sendo divulgadas as mensagens dos apoiadores mais fervorosos da Federação Russa. Bem, pessoas que até apoiam de todo o coração a Federação Russa, mas que já estão absolutamente desesperadas de ver essa guerra de desgaste. Não avança em nenhuma direção? Ou é essa a impressão? Por outro lado, há os apoios de verdade, que só vêm para causar confusão. É importante destacar que, na verdade, não se conseguiu tanto assim. Então, no fundo, está aí que a questão real dos ataques energéticos que a Federação da Rússia está realizando agora mesmo, que começou a realizar de forma tão histórica e massiva, só no 4º ano da Operação Militar Especial. E isso tem razões muito importantes, muito além de simplesmente proteger a população civil da Ucrânia, que sim, é das coisas mais importantes, mas está longe de ser a única. Então, bom, sou correspondente de guerra em Donbass, analista geopolítica, e estou aqui para explicar uma questão que eu queria há muito tempo esclarecer. Por que a Federação da Rússia está realizando ataques massivos contra a infraestrutura energética da Ucrânia? Por que demoraram tanto para acontecer? E por que estão sendo realizados nas condições em que estão sendo realizados? Fique até o final, porque cada pontinho aqui é super relevante. Já começamos com eles. Em primeiro lugar, ressaltamos claro, mais uma vez, reiteramos o básico. A Rússia esteve lá, de fato, defendendo até as últimas consequências a população civil da Ucrânia, que considera esse povo um povo irmão. Vladimir Putin, em certo momento, dirigiu-se ao Ocidente coletivo que estava lá, como se tentasse aumentar a aposta. Em termos de saber se lançariam mísseis de maior alcance diretamente contra o território russo, ele disse: fiquem atentos a esse dado. Se aqui começar uma guerra total, não vamos ter nem um pingo de consideração com vocês, que são os inimigos da OTAN. Ou seja, não se compara à consideração que temos pelo povo ucraniano, nosso povo irmão, e essa guerra nos dói. Como para nós, mais do que para o regime de Kiev, que está protegendo o mínimo possível, praticamente colocando em risco a vida da sua própria população. Dia sim, dia não. Mas também é preciso ser muito sério e rigoroso. E ao responder à pergunta de por que a Rússia, porque é uma das mais importantes, tem se clamado para que a Rússia desligue a Ucrânia, que a desconectasse da rede elétrica, organizasse um verdadeiro inverno escuro, que é como chamamos aqui, principalmente em russo, ou seja, um apagão total, já que isso é pedido há anos. É preciso desconectar a Ucrânia agora. A Rússia esperou 4 anos em primeiro lugar. E aqui, bem, eu já vou ser. Nem sequer uma crítica objetiva, porque não podia fazer outra coisa se quisesse realmente ter sucesso com o futuro da Operação Militar Especial. Aqui explicarei claramente a estratégia da Federação da Rússia. Uma guerra de desgaste, especialmente a estratégia de Vladimir Putin de avançar pouco a pouco, de ver até onde chegam as linhas vermelhas, até mesmo movê-las em determinado momento. Pois é, de fato, não é por acaso. Se a Federação da Rússia tivesse cometido o mesmo erro que a Aliança Atlântica do Norte e a União Europeia, bem, com a administração Biden à frente, é preciso dizer, realmente correram e disseram: vamos lá, vamos tocar os sinos. Aqui, vamos nós. Agora, com as sanções máximas contra a Federação da Rússia, vamos afundá-la de uma hora para outra, vamos lançar a bomba nuclear. Vamos desconectá-la do sistema SWIFT. Enfim, soldados por todos os lados e funcionários da OTAN circulando. O Parlamento Europeu estava com um pacote de sanções em cima de outro pacote de sanções. Ou seja,
O que fizeram foi o contrário do que pegaram. O maior golpe que podiam dar à Rússia. Todos os ases na manga e foram jogando um atrás do outro, bem na cara. E então, em determinado momento, quando de fato parecia que Vladimir Putin nem aparecia, pois diziam que ele tinha aquela doença terminal absolutamente terrível, que a cada novo canal de televisão ocidental era dita como mais grave do que a anterior. Também não se mostrou um completo idiota. Que categoria tremenda, hein? Será que na OTAN o ladrão acha que todos são como ele? Eles se depararam com a realidade e suas cartas na manga. E agora, Úrsula? O que mais podemos extrair disso? Joga qualquer coisa, até uma calcinha. Fica quieta. Aqui precisamos nos virar e aguentar mais alguns minutos. E sim, de fato, as sanções acabaram não funcionando. Na verdade, estão até trabalhando contra quem as impôs em determinado momento, principalmente a longo prazo. Enquanto isso, a Federação da Rússia foi intensificando aos poucos a campanha, preparando a produção, a máquina militar. Tudo isso, mas os ataques energéticos que não esqueci, ocorrem agora. Era preciso explicar tudo antes para chegar a esse ponto. Porque se a Rússia fizesse o mesmo que a União Europeia, muito provavelmente ela teria sido afundada no cenário internacional. Até mesmo um aliado tão histórico da Rússia, especialmente recentemente como a China. E olha, fala-se muito sobre traidores russos, mas eu quase não vejo as pessoas comentando sobre esses terríveis traidores chineses. Mas a China realmente pode ensinar como agir conforme seus próprios interesses? Aqui compramos petróleo russo barato, mas às vezes ainda vendemos peças para montagem de drones à Ucrânia. E só depois de alguns meses, já com a operação militar especial em andamento, a China começou a colocar a máquina real em funcionamento. Apoio discreto, mas ainda assim apoio a Federação da Rússia. O que quero dizer com isso? Pois é que a nível internacional, com o Ocidente tendo, afinal de contas, o mundo organizado e, bem, organizado e dividido, né? A influência dentro dele mesmo, a sua imagem e semelhança, tendo a maior parte da comunidade internacional bem controladinha. Se a Rússia começar a destruir a Ucrânia com bombas, como a OTAN fez na Iugoslávia, sim, de fato, em um terrível ato de hipocrisia máxima. Mas da OTAN, eles convenceriam ou pelo menos tentariam convencer o mundo inteiro de que Vladimir Putin, em sua terrível e tremenda loucura militar, o tremendo filho da mãe, o ditador da Federação da Rússia, está efetivamente atacando a população civil da Ucrânia. Ele quer deixá-los sem eletricidade, água, luz ou mantimentos. Por outro lado, o que a Federação da Rússia tem feito, na verdade, é exatamente o contrário. Ou seja, a Rússia foi pouco a pouco deixando claro para o resto da comunidade internacional que o que ela quer alcançar é exatamente o oposto. Cuidamos da população ucraniana, avançaremos gradualmente, iniciaremos e prepararemos a operação militar especial, de forma que todo mundo, em determinado momento, possa entender quem são os maus e quem realmente está do lado da verdade. Sim, isso levou 4 anos, mas agora a China já apoia de forma direta e aberta. Em 4 anos também foi firmado um tratado militar estratégico com a Coreia do Norte. Em 4 anos muita coisa aconteceu. E vemos como a OTAN ficou completamente desgastada. Existe uma brecha aberta entre os Estados Unidos e os parceiros europeus. Ou seja, a Aliança Atlântico Norte praticamente foi por água abaixo. E já ninguém se importa com o que a Federação Russa faça na Ucrânia, seja atacando a infraestrutura energética ou fazendo o que bem entender. Então agora é isso. De fato, para isso foi preciso esperar muito, mas chegou-se ao momento exato em que era preciso atacar. E o tempo? Mais uma vez,
Vladimir Putin estava certo. Mas isso não é nem de longe tudo. Além da necessidade de preparar a comunidade internacional e garantir uma determinada imagem no cenário internacional. É realmente chato ter que esperar tanto, mas às vezes é o que temos, ainda mais em geopolítica. Também existe uma questão absolutamente estratégica, onde os ataques que acontecem contra a infraestrutura energética da Ucrânia e que são acompanhados colaterais entre a população civil, que precisam descer para o metrô, que precisam viver sem eletricidade, que precisam ficar sem aquecimento. Então vejam, isso é algo como de dupla vertente num primeiro momento, porque deixar uma cidade tão importante sem eletricidade, ainda mais como, por exemplo, a cidade de Kiev, interrompe todo o processo produtivo. Isso é óbvio, é a consequência lógica. Mas, além disso, o processo produtivo é interrompido em dimensões ainda maiores a longo prazo. Por que eu digo isso? Eu digo porque a população civil que antes ia para a fábrica para, por exemplo, produzir drones, pois se ela estava lá trabalhando, seja produzindo drones ou realizando qualquer outra tarefa secundária necessária para o que seria a manutenção normal das infraestruturas, do funcionamento das infraestruturas em toda a cidade, porque obviamente agora tudo está muito interligado no momento em que esses trabalhadores não voltam da fábrica para uma casa quente, onde de fato podem desfrutar da tranquilidade do seu lar junto com seus entes mais queridos. Claro, também não podem se recuperar. A longo prazo, isso prejudica ainda mais o processo produtivo, com trabalhadores descansando e preocupando-se cada vez menos. Os problemas surgem na cadeia de produção, portanto, estão aumentando drasticamente, ou seja, praticamente se multiplicando a cada momento. E a isso, é preciso acrescentar o fato necessário de que também os trabalhadores começam a sofrer quadros de depressão. Eles sofrem essas licenças médicas, que também estão ligadas ao quadro geral em toda a cidade. E a isso é preciso acrescentar, ou seja, esse desgaste em forma desses ataques massivos contra a má infraestrutura energética da Ucrânia, que está sendo realizado pela Federação da Rússia, neste exato momento, que obviamente, em primeiro lugar, vai contra o complexo militar industrial ucraniano, ou seja, vai atingir a Ucrânia bem no coração e afetá-la principalmente, antes de tudo, no campo de batalha. Mas há também um segundo ponto que diz respeito a isso. Me parece muito interessante, e é que, ao que parece, está se apostando em um movimento de cidadãos dentro do território ucraniano. Pelo menos estão tentando isolar ao máximo a parte central, assim como a parte oriental da Ucrânia. E não só isolar, mas de alguma forma tirar todo o componente humano. E a Rússia não faz isso como faria, por exemplo, a Aliança Atlântica do Norte: explodir a Iugoslávia. Bombardeios, uma das operações principais, não fazem parte da forma de atuar da Federação Russa na Ucrânia. Nada semelhante está sendo feito. O que vemos são ataques muito precisos, muito específicos, mas claro, conforme temos esse efeito de acúmulo de danos, está cada vez mais difícil para a Ucrânia reparar o que foi danificado anteriormente. Atentado, então, são necessários cada vez menos ataques. Mas, acima de tudo, tentar fazer o possível para que a população da zona oriental e da zona central da Ucrânia vá para qualquer outro lugar. Nesse sentido, isso pode estar muito relacionado ao fato de que, dentro desses territórios, entre construções de caráter absolutamente civil, estão localizadas plantas de produção industrial. E aqui poderíamos até falar de plantas subterrâneas. Ou seja, a Federação da Rússia, em última instância, está atacando onde a Ucrânia, neste momento, onde mais está causando danos à Ucrânia por um lado, onde a Ucrânia mais vai sentir e onde mais dói. Sobretudo, repito,
em termos estratégicos. E aqui temos uma espécie de análise que me parece muito importante e interessante compartilhar. Uma das versões mais interessantes sobre as razões do isolamento sucessivo das cidades ucranianas é a história da suposta coerção em massa para a realocação do centro e do leste da Ucrânia. Mas por que exatamente? Vale a pena considerar isso como uma teoria viável? Vamos ver. Em primeiro lugar, o corte de eletricidade é uma boa ferramenta de pressão, mas é extremamente difícil de controlar do ponto de vista dos processos sociais. Para o inimigo, ou seja, o que isso traz não é apenas o caos em um determinado ponto, mas também o caos quanto à própria realocação, em vários pontos. Ao mesmo tempo, as pessoas não vão para onde está previsto no plano de evacuação, mas sim para onde conseguem. Algumas vão para o exterior, outras para cidades pequenas e vilarejos mais próximos das fontes de geração de eletricidade. Outras simplesmente se adaptam às novas condições. Não é possível gerenciar o fluxo de milhões de pessoas durante um colapso da infraestrutura, sem controle administrativo e de força, que o regime de Kiev neste momento não tem, porque isso exigiria recursos dos quais também não dispõe. Em segundo lugar, o oeste da Ucrânia não é fisicamente capaz de se tornar um depósito para toda a população restante. Ou seja, o problema com esses fluxos humanitários que a Ucrânia enfrenta vai trazer consequências. E muitas não têm moradia, emprego e talvez energia. Mas o oeste da Ucrânia também não é ilimitado. Além disso, os ataques à energia servem para objetivos muito mais práticos. Isso enfraquece a indústria e o complexo militar industrial e o complexo ajuda imobiliária Raios Virlalis, ajuda imobiliária lá. O que nós e eles testam. Compartilhe livremente isso. Um devia com ele, e deixe uma marca, um olho de sacrifícios para cada noite com o zodíaco. Desloque-se gradualmente para o oeste. Não é o objetivo, mas sim um efeito colateral. A Ucrânia está se reduzindo não demograficamente, mas economicamente e em infraestrutura. E o leste e o centro estão perdendo estabilidade. A atividade se concentra onde ainda há luz e onde há calor, e quanto menos eletricidade houver e mais localizada ela estiver, mais esse efeito vai se manifestar. Se a intenção da Federação Russa fosse realmente o despejo deliberado de todo o país, os ataques seriam vistos de outra forma: total, contínua, definitiva, com ultimatos políticos imediatos. Mas isso não está sendo observado agora no terreno. Muito provavelmente a Rússia nunca vai acabar agindo dessa forma. Mas o principal é que vejam só, de uma simples série de ataques massivos, que de fato acabaram acontecendo muito tempo depois. Estão surgindo muitas consequências que o regime de Kiev tem que lidar agora. Se isso tivesse sido feito logo no início da operação militar especial, teria todos os recursos, energia, apoio e ajuda em vários aspectos, inclusive da Aliança do Atlântico Norte. Agora isso ocorre quando a Ucrânia já não possui mais esses recursos. A OTAN pouco pode ajudar e os Estados Unidos já quase saiu da equação. Então, a pergunta que eu lanço para vocês depois de analisarmos essa questão é: Vladimir Putin estava certo ou não ao decidir organizar esses ataques massivos da Federação Russa contra a infraestrutura energética da Ucrânia dessa maneira tão particular?